Nós estamos vendo aí guerras civis prontas para estourar no mundo inteiro. Guerras civis programadas para estourarem quando o anticristo fizer isso. Nós continuamos com esse livro aqui, Profecias do Fim do Mundo, que eu pretendo estudar todas elas com vocês, trecho por trecho. As profecias do fim do mundo, que nos contam o que vai acontecer segundo profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Só profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Tá certo? Tem lá na loja Sagrada Face. É livro de cabeceira isso aqui. Nos tempos que nós estamos, é Bíblia, Diário de Santo Faustino e esse aqui. Pode deixar um em cima do outro e ler toda noite. Estou meio sem sono, lê isso aqui que você fica mais sem sono, né? Então, para que você então possa entender o que está acontecendo e o que está para acontecer. Nós estamos agora na página 11. O título desse capítulo chama-se A Abominação da Desolação. É uma profecia de Jesus Cristo feita no Evangelho de São Marcos, no capítulo 13. Nós vamos tomar aqui hoje o versículo 1 a 10. E ao sair Jesus do templo, disse-lhes um de seus discípulos: Olha, mestre, que pedras e que fábricas! E respondendo, Jesus lhe disse: Vê todos esses grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, perguntaram-lhe em particular Pedro e Tiago, João e André: Dize-nos quando hão de suceder estas coisas, e que sinal haverá de quando todas elas se começarem a cumprir? E então, em resposta a isso, começou Jesus a dizer-lhes: Guardai-vos, não vos engane alguém, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando vós, porém, ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerras, não temais, porque importa que essas coisas sucedam, mas este não será ainda o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos por diversas partes e fomes. Essas coisas não serão mais do que o princípio das dores. Tende, pois, senso convosco, porque vos hão de entregar aos juízes e vos hão de açoitar nas sinagogas e fazer comparecer por meu respeito diante dos governadores e dos reis, a fim de que perante eles deis testemunho de mim. Mas primeiro importa que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos um resumo da ópera, um resumo do campeonato aqui, né? Nós temos aqui um resumo do fim do mundo, o Senhor nos avisando e nos dando o resumo do fim do mundo, tal como nós temos dito sempre. Primeiro é a grande tribulação. Aí então vem o anticristo posando de Cristo. Primeiro eles colocam o mundo assim numa baderna. Nós estamos vendo aí guerras civis prontas para estourar no mundo inteiro. No mundo inteiro, no Brasil e no mundo inteiro, em diversos países, especialmente do Ocidente. Guerras civis programadas para estourarem quando o anticristo fizer isso. Nós também estamos vendo aí na outra parte, ali na parte oriental, nós estamos vendo aí Terceira Guerra Mundial. Olha só como que a Terceira Guerra Mundial é diferente da Segunda e da Primeira. Ela vai abranger o mundo inteiro, mas não exatamente nação contra nação, mas aí reino contra reino. Se você for ver que a Venezuela está a ponto de invadir a Guiana, quando é que você pensou que você veria isso na América do Sul? Nunca. Quem é mais velho aí dizer, não, aqui não acontece essas coisas não, guerra é só para o outro lado do oceano, vai acontecer aqui no quintal de casa, né? Quintal do país aí, vamos dizer assim. Por assim dizer, pelo tamanho que o Brasil é, sem desmerecer ninguém. Então, você veja que é programado. Se não vai acontecer guerra civil, vai acontecer guerra entre países. As duas coisas, ou uma delas, e aquela balbúrdia toda, e mais doenças, e mais pandemias. Temos aqui uma paroquiana que diz que o bichinho já voltou a atacar na cidade dela logo depois aí do carnaval, como inclusive eu já achei que ia acontecer mesmo. A gente não aprendeu assim, aglomeração, transmissão de doença, etc. Não foi assim? E o carnaval o que é? Aglomeração. Facilita a transmissão de doença. Nós já vimos esse filme antes, de 2020. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aí então você cria toda uma sensação, aliás, você cria toda uma situação de crise mundial, de fome, de pestes, de guerras. E aí as pessoas vão ficar desesperadas. Congela-se a economia bem comum aí, o Estado confiscando contas de todo mundo, tá certo?
Nos Estados Unidos eu descobri ontem que o sujeito deposita o dinheiro no banco, o dinheiro não é mais dele, passa a ser do banco. Então, se o banco for à falência, o depositante não tira o dinheiro, porque o dinheiro faz parte do patrimônio do banco, vai pagar primeiro os credores do banco. É a maior democracia do mundo. Aqui no Brasil, eu nem suspeito como é que é, mas será que é muito diferente? Pelo que a gente viu quando o banco faliu aí, que os correntistas perderam dinheiro, daí os governos das épocas aí começaram até um X lá e desgarantiram e tudo mais. O banqueiro não perde nunca, mas os clientes perdem, né? Então, é uma forma deles congelarem, colocar tudo numa balbúrdia tão grande, inflação galopante, congela a economia, não tem mais como, etc. E aí, então, nós estamos indo aí para o anticristo, controle social só aumentando. Aí nós estamos indo para o anticristo que aparece como o salvador do mundo, né? Como se fosse o Cristo. A Jesus falando aqui, quando disserem que o Filho do Homem voltou, não vão atrás, porque vão enganar a muitos. Depois disso, então, de toda essa balbúrdia, vai a besta, a marca da besta. E quem não tiver a besta, ou melhor, quem não tiver a marca da besta, não compra e nem vende mais nada. O controle social levado no máximo, tochado no máximo. Quem viver, verá. E depois disso, então, começa a grande perseguição àqueles que simplesmente não aceitarem a marca da besta. Nós. Certo? Aí eles acham que eles venceram, que eles estão por cima da carne seca, viu? Valeu a pena. 200, 300 anos de complô contra a humanidade, nós conseguimos. Aí vem o Senhor, 3 dias de escuridão, destrói tudo. A ira do Senhor caindo sobre a terra. E aí então 1/4 da população mundial sobe e o resto não. Então você pega uma cidade de 100 mil habitantes, sobra 25 mil. Uma cidade de 100 mil habitantes torna-se uma cidade pequenininha de 25 mil. Uma cidade de 10 mil habitantes sobra 2.500. A minha cidade não tem nem 4 mil, não sobra nem 1.000 pessoas. Se a gente mantiver essa média, porque tem hora que a gente olha e fala assim, cadê os 25%? Vão se converter ainda, calma. Tem que passar tudo isso, é o que o Senhor fala. É preciso que aconteça tudo isso. Essas coisas não serão mais que o princípio das dores, inclusive terremotos por diversas partes e fomes. É preciso que isso suceda, mas isso ainda não é o fim. Ainda não será o fim. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ânimo, coragem, nós estamos aí no caminho do fim do mundo. Aí tem gente que ainda falou assim para mim, Jesus nunca falou que era fim do mundo, meu filho. Ele falou fim dos tempos. É porque a tua Bíblia está errada, você não compra a Bíblia certa, o que eu posso fazer, né? Se tivesse estudando a Bíblia original do século XVIII, você tinha entendido que é fim do mundo, que ele fala pelo menos 2 vezes. Tá bom? Melhor sorte na próxima vez que você comprar a Bíblia, compra a nossa. Porque Jesus fala fim do mundo, o indivíduo já vem e fala que Jesus nunca falou fim do mundo, mas está na Bíblia, está em latim lá, é só olhar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que nós nos preparemos e tenhamos muita fé, fortaleçamos a nossa fé. E como é que você vai fortalecer sua fé se tudo estiver bem, tudo estiver legal, tudo estiver jóia? Então tem algumas pessoas, bom, vamos ser claros, né? Começa que a nossa paróquia não é de jovens, né? A maioria aqui é mais velha. Sem excluir os jovens, de forma nenhuma, são todos bem-vindos, de forma nenhuma, mas eu estou falando uma realidade. A maioria das pessoas que assistem os vídeos nossos são pessoas aqui mais velhas. Um pouco antes de mim, da minha idade, um pouco depois de mim, né? Então, é o pessoal da nossa faixa etária que assiste, a maioria. A nossa faixa etária já não é uma faixa etária que gosta de saúde 100%, 200%, 300%, você sabe disso também. Depois dessas décadas de remédio, por aí vai, você não estava mesmo querendo ter 100% de saúde, né? É alimentação artificial e toda a porcariada que a gente já comeu, você sabe disso. Mas as preocupações, o estresse do dia a dia e tudo mais. Então, mas veja pelo lado bom, veja que o lado da doença tem um lado importante. Na doença você desmorona e você confia em Jesus. Na doença você desmorona, daí você confia em Cristo ou não. Se você não confia em Cristo, você simplesmente entra em pânico. Se você confia, você segura na mão de Deus e vai. Só que tem que confiar, mas confiar não é de uma hora para outra. Então, quando você está mal lá, está com dor, está passando mal, está na cama lá, teve uma das nossas paroquianas falou, eu fiquei aqui, estou 5 dias já que eu não consigo nem assistir nada, porque dói os olhos quando eu olho no celular. Não tem problema não, minha filha, não precisa olhar nada não, fica ouvindo só, já tá bom. Fecha o olho e deixa o celular tocando, aí o professor Emílio falando 1h30. Certeza que você não vai dormir, de vez em quando eu dou uns berros para acordar você, tá bom? Né? Então, quer dizer, é aquela hora da gente dizer, como eu faço, gente, Jesus, eu confio em vós. Eu digo para vocês que a minha confiança nessa doença foi aumentando no Senhor, experiência própria.
Porque você começa, chega uma hora que você não vê saída mais. Você olha para o quadro da Divina Misericórdia, suplica a misericórdia do Senhor e lembra lá, Jesus, eu confio em vós. E começa a dizer isso toda vez que o demônio vem e fala, você não tem mais saída. Jesus, eu confio em vós, você é mentiroso, vai em nome de Deus, a Virgem Maria, demônio, você é mentiroso. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Senhor, só o Senhor pode me curar. Jesus, eu confio em vós. E aí o Senhor vai tirando o lucro da doença, que era para ser uma coisa terrível, muito ruim, acaba sendo uma coisa boa. Viu? A lógica do céu é diferente. Certo? Então, a gente entender que o Senhor permite certas coisas não boas para tirar coisas muito boas disso. Vem rezar com a gente na Paróquia Sagrada Face de Tours, uma paróquia de leigos para leigos, católica, apostólica, romana, que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo formou e está chamando você para fazer parte. Todo dia às 18 horas, Santo Terço Mariano, estudo bíblico. E todos os domingos, às 9 da manhã, você faz com a gente a comunhão espiritual. Vem que é bom demais, não deixe de ser católico. Continue sendo fiel a Cristo, continue na sua igreja doméstica, no caminho da salvação para nosso Senhor. Se prepare, o Senhor está voltando, vem com a gente.